boa noite. 5 milhões de pessoas que não votaram nas últimas 3 eleições precisam procurar um cartório ou acessar o site do TSE para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. A empresa foi condenada por cobrança de desempenho em grupo de trabalho no WhatsApp. O Tribunal de Justiça de São Paulo entende que vítima deve ter acesso ao número e-mail de autores de golpes por aplicativo de mensagem. Amanhã é Dia dos Povos Indígenas, momento de reflexão sobre a luta contra o preconceito e pela manutenção dos direitos humanos. E uma reportagem especial sobre o trabalho de revisão de casos da Defensoria Pública da União, que pode resultar na redução da pena e até na absolvição do réu. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 18 de abril, começa agora. Cinco milhões de pessoas que não votaram nas últimas 3 eleições precisam ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Para isso, basta procurar um cartório eleitoral ou acessar o formulário disponível no site do TSE até dia 19 de maio. Quem não regularizar a situação não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade. Também fica impedido de receber salário de emprego público, participar de concursos ou ser empossado e ainda obter a declaração do imposto de renda. Anote aí o site da Justiça Eleitoral, tse.jus.br. O Superior Tribunal de Justiça julgou um caso que envolve a herança de nota promissória, que é um título emitido pelo devedor como promessa de pagamento. A terceira turma do tribunal decidiu que o valor registrado na partilha de bens não basta para definir o alcance de obrigações sucessórias. Reportagem Marina Campos. Na hora de dividir a herança, não são só os bens que os herdeiros recebem. As dívidas também fazem parte do patrimônio. Em um caso que chegou aos tribunais, os pais herdaram uma nota promissória emitida em favor do filho que morreu. Um escritório de advocacia que tinha honorários a receber do filho deles alegou que o valor da promissória era suficiente para pagar toda a dívida. Em primeiro grau, a justiça determinou a penhora nas contas dos pais. Mas, de acordo com a escritura pública de inventário e partilha, a nota promissória herdada foi emitida em favor do falecido por uma empresa que está em processo de falência. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a decisão. Entendeu que o valor nominal da nota promissória não integrava o patrimônio dos herdeiros, pois era apenas uma expectativa de crédito com a mínima probabilidade de recebimento. A sociedade advocatícia recorreu ao STJ. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que o real valor econômico de uma nota promissória é estabelecido durante a sua circulação no mercado e, frequentemente, fica abaixo do valor que lhe foi atribuído no início, porque quanto mais difícil de receber, menor o valor real. E, neste caso, o valor expresso na nota só será conhecido com o efetivo pagamento do crédito, ainda que parcial pela empresa que emitiu o título. Com isso, a terceira turma entendeu que o valor de face de uma nota promissória, registrado em escritura pública de inventário e partilha, não deve ser utilizado para calcular o patrimônio transferido por herança e, consequentemente, estabelecer o alcance das obrigações sucessórias. E a terceira turma do STJ também decidiu que o fato gerador de uma multa diária estabelecida por um juiz é o descumprimento da ordem judicial. Kátia Gomes explica para a gente. O caso julgado teve origem após a Defesa Civil constatar defeitos de construção do muro de um empreendimento residencial. O condomínio, então, entrou com a ação para que as 2 empresas responsáveis pela obra em recuperação judicial sanassem os problemas. O juízo de primeiro grau determinou que as empresas fizessem os reparos sob pena de multa diária. Como os reparos não foram realizados, o condomínio ingressou com pedido de cumprimento provisório da sentença, exigindo o valor das astrentes. Astrentes ou multa cominatória é a multa diária imposta pelo juízo para o caso de descumprimento de uma ordem judicial. Neste caso, o juízo acolheu o pedido para bloquear o valor em conta bancária e a decisão foi mantida pelo Tribunal Estadual.
No STJ, as empresas argumentaram que a multa ainda estava em discussão e deveria ser tratada dentro da recuperação judicial. No entanto, a terceira turma negou provimento ao recurso especial. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, pontuou que a multa tem natureza processual e serve para forçar o cumprimento da decisão judicial, não substituindo a obrigação principal. O descumprimento da ordem judicial é o fato gerador da multa e a obrigação principal envolve a reparação dos defeitos no imóvel. O ministro explicou que, apesar da apelação pendente, a multa pode ser executada provisoriamente, mas o levantamento dos valores deve aguardar o trânsito em julgado da sentença. Amanhã, dia 19 de abril, é o Dia dos Povos Indígenas. A data celebra a diversidade cultural dos povos originários. A data é também momento de reflexão sobre a luta contra o preconceito e pela manutenção dos direitos humanos. A reportagem é de Evelyn Araújo. Os povos indígenas somam, segundo o último levantamento do IBGE, quase 1.700.000 pessoas, quase 1% da população total do país. Eles estão distribuídos em 805 terras indígenas de norte a sul do território nacional. Pouco mais da metade está concentrada na Amazônia Legal. Como respeito a quem estava nessas terras antes mesmo de o Brasil ser Brasil, a Constituição de 1988 foi um marco para a garantia de direitos. A lei maior do país tem um capítulo destinado aos povos indígenas. Ela reconhece os territórios, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições como bens que devem ser respeitados e protegidos. A Constituição de 1988 estabeleceu novos marcos para as relações entre o Estado, a sociedade brasileira e os indígenas. Enquanto o Estatuto do Indígena de 1973 previa que os povos deveriam ser integrados ao restante da população, a Carta Magna passou a garantir o respeito e a proteção à cultura originária. Uma das medidas mais recentes do Conselho Nacional de Justiça para garantir a proteção à história indígena é a resolução que regulamentou o Registro Civil de Nascimento. Agora, é possível a modificação do nome sem a necessidade de ação judicial. Fica permitido, inclusive, que seja incluído na certidão o nome da etnia a que ela pertence. É certo que demoramos 268 anos até chegarmos ao resgate histórico com a edição da Resolução Conjunta número 12. 268 anos até que os povos indígenas pudessem retomar o nome e sobrenome dos seus ancestrais. Nosso nome é também nossa espiritualidade. Agora, vamos escolher aquilo que é o resgate e a reparação histórica para os povos indígenas. O direito ao nome e ao sobrenome, etnia e a ancestralidade em nossos documentos oficiais, sem tutela e sem racismo. Durante o acampamento Terra Livre em Brasília, o CNJ fez uma ação para informar sobre o direito. Para pedir o registro de nascimento de pessoa indígena, é necessário apresentar uma declaração de nascido vivo. Caso este documento não esteja disponível, o registrador pode pedir uma declaração firmada por 2 testemunhas que presenciaram o parto do recém-nascido. Na falta de testemunha, podem ser solicitadas provas complementares, como o cartão de pré-natal ou carteira de vacinação. O registro indígena pode ser pedido pela própria pessoa que será registrada ou pelo representante legal. A gente tem a dificuldade de ter os assentamentos pretéritos, não é, daqueles mais antigos, e hoje, não é, com essa autodeclaração daquela pessoa que deseja ter o seu registro, dessa aproximação dos cartórios com a comunidade indígena, por certo, a gente vai ter um caminho aí, né, mais curto e de reconhecimento de direitos. O CNJ traduziu ainda a Constituição Federal para a língua indígena em Ingatu, chamada de Língua Geral Amazônica. O Conselho Nacional de Justiça também lançou materiais que explicam o funcionamento das audiências de custódia em 7 línguas indígenas. Entre os assuntos abordados nos materiais estão os direitos das pessoas presas e informações sobre trabalho, renda, educação, saúde, moradia e benefícios socioassistenciais, além de prevenção à violência. O processo sobre a opção pela nacionalidade brasileira foi homologado em menos de 15 dias pela Justiça Federal no Paraná.
A rapidez foi graças a um sistema da justiça adotado pelo TRF da 4ª Região. Acompanhe com a repórter Carolina Chaves. A ação trata de um pedido de homem de 33 anos que nasceu no Japão, filho de brasileiros natos e hoje mora em Londrina, no Paraná. O rapaz pediu a nacionalidade brasileira com base na Constituição Federal. O artigo 12 da Carta concede a nacionalidade brasileira a pessoas nascidas no exterior, filhos de pai ou mãe brasileiros, desde que residam no Brasil e optem formalmente pela nacionalidade após a maioridade. Inicialmente, o processo de escolha de nacionalidade foi distribuído para a 4ª Vara Federal de Londrina, que encaminhou o caso a uma vara federal em outro município do Paraná. Essa redistribuição de processos pelo sistema de auxílio é uma prática adotada pelo TRF da 4ª Região para equilibrar as demandas e agilizar a solução dos casos. Dessa forma, o pedido feito pela nacionalidade brasileira foi julgado em menos de 15 dias, quando o tempo estimado para isso pode levar até 6 meses. Daqui a pouco, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul promove uma campanha para alertar a população sobre golpe envolvendo dados do Judiciário Estadual. E uma empresa condenada por cobrança de desempenho em grupo de trabalho no WhatsApp. Nós voltamos em instantes. Termina no dia 25 de abril o prazo para alterar a forma de acesso ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, conhecido como CEU. A ferramenta do Conselho Nacional de Justiça integra cerca de 1,5 milhão de processos de execução penal em todo o país. Magistrados, analistas, técnicos, estagiários, assessores, advogados e profissionais de serviços de alternativas penais precisam se adequar às novas regras até o final do mês. O tutorial para troca de acesso está disponível no portal cnj.jus.br. Em São Paulo, uma empresa foi condenada por cobrança de desempenho em grupo de trabalho no WhatsApp. A decisão do Tribunal Regional da 15ª Região manteve decisão de primeira instância e reconheceu a relação de causalidade entre o adoecimento mental da funcionária após a exposição no grupo. Repórter Carolina Chaves tem os detalhes. De acordo com a ação, a empregada que atuava como vendedora desenvolveu sintomas depressivos, com necessidade de afastamento temporário do trabalho. Foi alegado que a doença foi causada pelo ambiente de trabalho estressante, com cobrança de metas de forma abusiva, no grupo de mensagens da empresa. Em primeira instância, foi determinado perícia médica que comprovou que a atividade desempenhada pela empregada poderia desencadear transtornos depressivos. Ao analisar as mensagens no celular, foram confirmadas as cobranças de metas e exposição dos resultados no grupo de WhatsApp dos empregados da empresa. Para a Justiça, a falta de regulamentação e bom senso no uso das tecnologias, principalmente aplicativos de mensagens instantâneas, repercutiu negativamente e causou intranquilidade, angústia e preocupação decorrente de conduta abusiva. A empresa foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$15 mil. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul promove uma campanha para alertar a população sobre o golpe envolvendo dados do Judiciário Estadual. De acordo com o alerta, os criminosos fingem ser advogados para enganar as vítimas. O Tribunal de Justiça reforça que não entra em contato com as partes por WhatsApp, mensagem eletrônica ou ligações para pedir dados bancários. A recomendação para quem for abordado é desconfiar e buscar confirmação diretamente com seu advogado ou no cartório de distribuição do processo. E o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que uma vítima deve ter acesso ao número e e-mail de autores de golpes no WhatsApp. Repórter João Pedro Melo.
O entendimento é da 22ª Câmara de Direito Privado do TJSP e determina que a empresa Facebook Serviços Online do Brasil, que é a representante da Meta, forneça às vítimas do golpe do falso emprego o e-mail dos smartphones que foram usados na aplicação das fraudes. Esse número é uma espécie de CPF do aparelho, sendo considerado como um elemento primordial para identificar os autores de golpes por aplicativos como o WhatsApp. Por essa razão, as operadoras passam a fornecer esse código às vítimas e a ideia é de dar mais uma chance para que elas possam descobrir quem são os responsáveis pelo crime. A decisão foi tomada com base em uma medida pedida por uma das vítimas e atendida, em parte, pela primeira instância da Justiça, que, na época, determinou que o Facebook fornecesse todos os registros, exceto o e-mail dos aparelhos. O relator do recurso na segunda instância foi o desembargador Roberto McCracken. E para ele, o Facebook pode fornecer informações como o IP de acesso e outros dados mais completos que permitem identificar e que possam contribuir para a identificação do usuário detentor do perfil em questão. Além de ter o dever de fornecer o número do e-mail, não tendo demonstrado impossibilidade de cumprir essa obrigação. Além disso, para o magistrado, a medida está amparada no artigo 22 do Marco Civil da Internet e garante o direito das partes interessadas pedirem ao juiz que libere o fornecimento dos registros de conexão ou de acesso dos aplicativos para a obtenção de provas nos processos. O Tribunal de Justiça de Alagoas sediou o primeiro encontro do Comitê Estadual de Políticas Penais. O grupo reúne diversas instituições com o objetivo de enfrentar as violações de direitos humanos no sistema prisional. A reportagem é de André Risco. O desembargador Márcio Roberto, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJ, presidiu a primeira reunião do Comitê Estadual de Políticas Penais de Alagoas. O comitê tem como objetivo fortalecer a governança e a articulação institucional no âmbito da execução penal, promovendo o diálogo e a implementação de políticas públicas eficientes e humanizadas. Participaram também do encontro o vice-presidente do TJ, Carlos Cavalcante, juízes, além de autoridades do Judiciário, Executivo e Legislativo Estadual. Durante o evento, foram discutidos detalhes do Plano Nacional Pena Justa, que prevê mais de 300 metas até 2027, incluindo melhorias na infraestrutura dos presídios, acesso à saúde e educação, além de oportunidades de ressocialização para egressos. Esse plano foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, também pelo Superior Tribunal de Justiça, e ele visa exatamente remir a pena dos presos, tanto através do trabalho quanto através da leitura, propiciando à sociedade pessoas trabalhadas, buriladas e que retornem ao convívio social para promover o bem comum. O secretário estadual de Ressocialização, Diogo Teixeira, destacou que este plano vem potencializar diversas ações de melhoria no sistema prisional que já vêm sendo desenvolvidas aqui no estado. Esse tipo de situação, como está acontecendo aqui hoje no Tribunal de Justiça, é muito importante, porque a gente faz um alinhamento e com um único objetivo, que é melhorar cada vez mais o sistema prisional. E todas essas políticas de ressocialização, ela só é possível ser feita quando a gente tem o controle, a ordem e a disciplina dentro do sistema prisional. E aqui em Alagoas eu posso te afirmar que nós temos um dos melhores sistemas prisionais do Brasil. Daqui a pouco, o Ministério Público Federal entra com ação na Justiça para garantir a manutenção da BR-365 em Minas Gerais. E em Mato Grosso, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa participam do primeiro encontro de 2025, Despertando Talentos, preparação para o mercado de trabalho. Nós voltamos já.
Em Santa Catarina, uma mulher que teve perda total de um carro comprado com isenção de imposto para a pessoa com deficiência não terá direito de receber o valor de mercado do veículo. A motorista buscou o judiciário com o argumento de que o valor pago pelo seguro seria insuficiente para comprar um carro novo, já que ela não poderia pedir novamente a isenção do imposto no curto prazo. A Justiça entendeu, no entanto, que neste caso o que vale é o contrato da apólice que previa indenização com base na tabela FIPE para veículos adquiridos com benefício fiscal. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para garantir a manutenção da BR-365 em Minas Gerais. A rodovia apresenta problemas estruturais. As informações com o Márcio Fontinelli. Durante uma investigação, o Ministério Público Federal decidiu entrar com ação na Justiça contra o DENIT e a concessionária responsável pelas obras da BR-365, que corta todo o estado de Minas Gerais. No inquérito civil, o MPF identificou questões sérias, como a falta de escoamento no quilômetro 523, o que no período de chuvas pode causar, por exemplo, acidentes por aquaplanagem. Entre outros pontos, no processo judicial, os procuradores pedem que os réus entreguem a apresentação de um cronograma de obras e manutenção, além do compromisso de garantir a qualidade e a segurança da BR. Magistrados gaúchos participaram de um treinamento sobre direitos fundamentais e saúde. A abertura do curso contou com a presença do presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Repórter Paulo Marcon acompanhou. A abertura do primeiro curso de aperfeiçoamento de magistrados do ano no formato semipresencial foi realizada no auditório do Sejude. A formação é uma parceria entre a Júris e o TJRS. Esta edição do CAN trata dos direitos fundamentais e saúde. O presidente do TJRS em exercício, desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, salientou a importância desse momento de aperfeiçoamento e trocas de experiências entre os magistrados. É importante a atualização, em especial com temas candentes que dizem respeito ao nosso dia a dia na jurisdição. E esse CAN de hoje diz respeito à judicialização da saúde, né? Porque hoje nós temos aquela ideia, aquele princípio de que nós chamamos de judicialização da vida, ou seja, tudo na vida está sendo judicializado. E a saúde, né, que é um dos direitos fundamentais, ela também é alvo de grande judicialização. Então é o judiciário que fica suprindo, né, as responsabilidades que seriam de outras instituições, mas que prefere que sejam judicializados a fim de que o judiciário é que tenha a palavra final num assunto bastante importante que é a saúde. A primeira palestra do curso foi sobre impactos e desafios da judicialização da saúde no Brasil, com o juiz federal de Santa Catarina, Clênio Schulze. A mediadora foi a coordenadora do Comitê Estadual da Saúde do RS no CNJ, desembargadora Liselena Esquifino Robles Ribeiro. Em Alagoas, a Justiça e o governo estadual entregaram títulos de propriedade em Delmiro Gouveia. Repórter André Risco acompanhou a solenidade de entrega. Vamos conferir. O programa Rural Legal beneficiou com títulos de propriedade rural 246 famílias do povoado Caixão, em Delmiro Gouveia. O Raimundo sempre plantou verduras nos seus 40 hectares de terra. Durante 26 anos, ele viveu com medo de perder sua propriedade. Hoje, com o título em mãos, a realidade mudou. Hoje a gente tem confiança, a gente tem respeito, conhecido por quem passa, quem chega. A gente tem autoridade sobre o nosso pedaço de terra, a gente planta com segurança, a gente trabalha com dignidade. Por isso, nós só temos a agradecer. O coordenador do programa, o vice-presidente do TJ, desembargador Carlos Cavalcante, explicou quais os benefícios de se ter um título de propriedade. Segurança jurídica, o acesso ao crédito, a possibilidade de uma melhor produção, de mais conforto nas casas de morada, a perspectiva de essas famílias se reunirem agora, cada um com seus títulos, e produzirem também em cooperativas. Portanto, abre uma gama de possibilidades que o título de propriedade garante. O presidente Fábio Bittencourt
lembrou que esta é a primeira etapa do Programa Rural Legal em sua gestão e que pretende levar o programa para os lugares mais distantes do estado. Nós tentaremos abranger o maior número de famílias possíveis que vivem na zona rural do nosso estado, nos municípios de Alagoas. É de um grande alcance social e vamos nos manter firmes neste propósito. A solenidade contou com a presença de várias autoridades políticas, a exemplo da prefeita de Delmiro Gouveia, Ziane Costa, e do governador Paulo Dantas. Ambos destacaram a importância do programa. É com muita alegria que mais uma vez, em mais uma oportunidade importante, com uma união de esforços entre os dois poderes, nós estamos aqui para entregar cidadania, segurança jurídica, dignidade, oportunidade para mais de 246 famílias que terão verdadeiramente a posse da sua terra. Que é algo que eles esperavam há muito tempo. Então essa parceria, né, do governo do estado com o Tribunal de Justiça, com os cartórios, ela é muito importante. Porque imagine você ficar vários anos, né, sem ter a garantia de que aquele pedaço de chão é seu. Tribunais e magistrados que desejam concorrer ao Prêmio Inovare na categoria CNJ devem se apressar. As inscrições para a 22ª edição da premiação ficam abertas até o dia 2 de maio. Neste ano, o tema é Equidade Racial e Combate ao Racismo. Para participar, é preciso escrever as práticas diretamente no portal do Conselho Nacional de Justiça de Boas Práticas do Poder Judiciário. A cerimônia oficial de lançamento da premiação será no dia 25 de março, na sede do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Para mais informações, acesse cnj.jus.br. Em Mato Grosso, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa participaram do primeiro encontro de 2025, Despertando Talentos, Preparação para o Mercado de Trabalho. A reportagem é de Fernanda Fernandes. 15 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, acompanhados dos responsáveis, participaram do primeiro encontro de 2025, Despertando Talentos, Preparação para o Mercado de Trabalho, organizado pela Justiça Estadual. E nada mais é do que uma roda de conversa com orientação integral e tudo de forma humanizada e acolhedora. A gente traz sobre pontualidade, sobre a questão da vestimenta, da higiene e muitas coisas que para nós é muito básico, mas para eles ninguém nunca ensinou. Então a gente traz essas informações para eles já chegarem mais capacitados, né, para o mercado de trabalho. A oficina também contou com a presença de empregadores que apoiam o projeto. A exemplo do Grupo Pereira, que já empregou 12 jovens encaminhados pela Justiça. O grupo ele se preocupa, né, com a inclusão dos menores, tem sido positivas, eles têm aí colaborado com a nossa gestão, têm se desenvolvido conosco e para a gente é muito positiva a presença deles no grupo. Essa adolescente conta que tem aprendido muito e dado valor à oportunidade que recebeu de trabalhar no próprio judiciário como menor aprendiz. E para mim está sendo uma experiência incrível, né? Porque é lugares que eu nunca tinha frequentado, pessoas novas, né? Ambiente novo, tudo novo. Eles fazem o projeto, porém basta a gente querer, né? A gente tem que querer agarrar a oportunidade, fazer, dar certo. Para este outro rapaz, a chance de entrar no mundo do trabalho pela primeira vez também tem sido valiosa. Lá o serviço é bom, é ótimo, é um salário mínimo, dá para manter carteira assinada, tudo certinho. Eu agradeço até o pessoal daí da Vara da Infância que me deu essa oportunidade de trabalho. Daqui a pouco, o Ministério Público no Rio de Janeiro apura possíveis irregularidades na escolha da empresa que fará reformas no edifício da nova sede da Câmara Municipal. E a Justiça do Amazonas torna réu Davi Brito, vencedor de um reality show por violência psicológica. Nós voltamos já. A Justiça de São Paulo condenou o dono de um restaurante por manter produtos vencidos e com as embalagens fora do padrão, sem as etiquetas, depois de uma denúncia anônima. A terceira Câmara de Direito Criminal manteve a decisão da segunda Vara Criminal do Fórum de Santana.
O homem foi condenado a 2 anos de detenção, regime inicial aberto, pena convertida em prestação de serviços e pagamento de multa. Ao recorrer, o dono do restaurante alegou que estava afastado do trabalho por motivos de saúde, mas a justiça entendeu que a suposta doença não afasta a responsabilidade dele, como dono do local, de cumprir normas sanitárias. Vencedor de um reality show vira réu por violência psicológica. Justiça de Brasília concedeu medida protetiva a funcionária de embaixada por assédio. E Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem licitação para reforma suspensa pela Justiça Carioca. Vamos ver. Ministério Público do Rio de Janeiro apura possíveis irregularidades na escolha da empresa que fará reformas no edifício da nova sede da Câmara Municipal. O processo teve início em novembro do ano passado e prevê a construção de plenário e gabinete dos vereadores. A licitação está suspensa pela Justiça do Estado. Uma funcionária da Embaixada do Zimbábue pediu medidas protetivas ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contra uma representante do órgão. Segundo a trabalhadora, ela era mantida em condições abusivas e sofria assédio na casa oficial. Agora, a encarregada da embaixada está proibida de se aproximar da vítima ou manter qualquer tipo de contato com ela. A Justiça do Amazonas tornou réu Davi Brito, vencedor de um reality show por violência psicológica. Ele foi acusado por uma modelo de ter feito ameaças com uma arma de fogo durante uma videochamada. O processo, relacionado à Lei Maria da Penha, corre em segredo de justiça. O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário completou 25 anos. A iniciativa pioneira do Tribunal de Justiça de Minas Gerais lança um novo olhar sobre os casos de pessoas com sofrimento mental que estão em conflito com a lei. Confira na reportagem de Fabrício Veloso. Esta casa, no centro de Belo Horizonte, é a sede do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental, o PAI-PJ. Ela é o coração da iniciativa do TJMG, que atua para assessorar a Justiça na condução dos processos criminais em que os réus ou sentenciados possuam indícios de sofrimento mental. Atualmente, cerca de 1.000 pessoas são atendidas pelo PAI-PJ em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, 14 equipes interdisciplinares estão envolvidas no acolhimento e no acompanhamento desses pacientes judiciários, além de equipes nos núcleos regionais de Barbacena, Itaúna, Divinópolis, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Muriaé e Alfenas. São profissionais como psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e técnicos jurídicos que estudam os casos em conjunto, emitem um relatório que será anexado ao processo judicial e elaboram o tipo de tratamento e de acompanhamento mais adequado junto à rede de atenção psicossocial a cada um dos pacientes judiciários. O programa se orienta pelo princípio da singularidade, não é? Cada paciente acompanhado tem um modo próprio de se tratar. Ele é escutado pelos técnicos do programa e orienta esse trabalho de inserção no tratamento e de inserção no laço social. A psicóloga Simone Braga explica que o processo de escuta e acolhimento oferecidos pelo programa é fundamental. Todo caso que chega ao PAI-PJ, ao invés de tentar dizer quem é o sujeito, que é como o laudo pericial faz, né? É o incapaz, é o que porta alienação mental, é o perigoso, nós procuramos ver como o sujeito funciona. Eles vão dando dicas. Eu acho que eles falam disso, é simplesmente que eles encontram aqui um acolhimento, um lugar onde eles possam se pronunciar e dizer o que acontece. Falar já traz um alívio muito grande, ter o direito à fala. Né? Lá onde o saber médico silencia, o PAI-PJ vai no sentido contrário, dando voz ao sujeito. Além do acompanhamento psicológico, o PAI-PJ também atua na promoção da cidadania, facilitando o acesso às políticas sociais para pacientes judiciários. O PAI-PJ ele faz essa ligação, né, com
do paciente com os serviços. Se é um paciente, por exemplo, que precisa acessar assistência social ou uma política pública de habitação, de educação, a partir dessas informações que a gente vai colhendo com o acompanhamento, a gente vai acionando esses serviços, né, e ajudando o paciente a inserir. De acordo com a idealizadora e coordenadora do PAI-PJ, Fernanda Ottoni, desde o começo, o programa busca a responsabilização com um olhar mais humanizado aos portadores de sofrimento mental que cometem crimes. Nesse lugar, no PAI-PJ, essas pessoas são convidadas a responder por sua vida a partir da sua singularidade, da sua originalidade, encontrando saídas para o seu sofrimento que sejam suas, de mais ninguém, mas junto a mais alguns outros. Cada caso que chega ao PAI-PJ é acompanhado pela Justiça, principalmente se há possibilidades de o paciente judiciário ser reinserido ao convívio social. O tipo de tratamento e o processo terapêutico são bastante específicos, mas dependendo do resultado, podem contribuir para o fim do processo judicial. Todos os casos são fiscalizados pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Minas Gerais, que acompanha a execução das penas, das medidas socioeducativas e o sistema prisional. O superintendente do GMF, desembargador José Luiz Faleiros, explica que a preocupação é com as garantias de um tratamento digno ao paciente judiciário e com a gradativa extinção das internações em manicômios judiciários, proposta pela Resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça em 2023. O paciente internado por ter praticado crime que recebeu medida de segurança, repito, seja ela o mero tratamento ambulatorial ou seja a internação, ele tenha respeitado a sua dignidade humana e tenha um tratamento humanitário. Não há necessidade de um manicômio judiciário. Nós temos políticas públicas com condições de dar uma resposta de inserção social para essas pessoas. Daqui a pouco, a Justiça de Manaus começa a notificar moradores de áreas de proteção ambiental. E uma reportagem especial sobre o trabalho de revisão de casos da Defensoria Pública da União, que pode resultar na redução da pena e até na absolvição do réu. Voltamos já. A Justiça de Manaus começou a notificar moradores na área de Garapé e na área verde do residencial Mundo Novo, no bairro Cidade Nova, que está numa área ambiental. O município de Manaus recorreu à Justiça e apontou 47 construções irregulares e pediu a demolição das casas. A equipe da Vara Especializada no Meio Ambiente já entregou mais de 20 mandados de citação aos moradores que terão prazo de defesa. A Prefeitura de Manaus alega que a região não pode ser urbanizada porque é considerada de risco, com chance de deslizamentos. As pessoas que estão no local são consideradas em situação de vulnerabilidade. A Defensoria Pública atua no caso. Você vai conhecer agora um trabalho da Defensoria Pública da União que trouxe justiça para casos que precisavam ser revistos. Alguns deles resultaram na redução da pena e até mesmo na absolvição do réu. Reportagem de Mariana Fante. Uma simples ida à padaria virou de cabeça para baixo a vida de um rapaz que, aos 29 anos, foi preso em flagrante na cidade de São Carlos, no interior paulista. Acusado de roubar um aparelho celular, o único fato que ligava Bruno Lemos Dutra ao caso era o reconhecimento da vítima. Já vou ter que averiguar se até a delegacia, mas por que, senhor? Porque a mulher está te reconhecendo. Como que ela está me reconhecendo, senhor? Se eu nem roubei essa mulher, nem sei quem é essa mulher. O fato foi em agosto de 2020, quando uma mulher disse ter sido assaltada por um homem com um canivete que exigiu que ela entregasse o telefone celular. A vítima descreveu o acusado às autoridades como um homem de cor parda, magro, vestindo uma blusa azul com gorro cinza.
Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com Bruno no momento da abordagem policial, as autoridades fotografaram o suspeito e enviaram a foto via WhatsApp para a vítima, que o teria reconhecido. Aí pegou e levou para a delegacia. Chega na delegacia, a mulher me reconheceu. Falou que foi eu. A Polícia Civil encaminhou o caso ao Ministério Público de São Paulo, que ofereceu denúncia contra Bruno por roubo mediante grave ameaça com arma branca, artigo 157 do Código Penal. Ele foi julgado e culpado em primeira e segunda instâncias na Justiça Comum e condenado a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado, mais 14 dias multa. Sentença que saltou para 7 anos, 3 meses e 3 dias após a apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Após passar 3 anos e 3 meses preso, Bruno teve sua condenação anulada, foi inocentado e finalmente pôde voltar a caminhar em liberdade pelas ruas. Mas tudo isso só foi possível graças a uma carta enviada diretamente da prisão à Defensoria Pública da União, pedindo à Justiça a revisão de sua pena. No papel, o ajudante de pedreiro invoca o artigo 5º da Constituição Federal, que garante a igualdade de lei para todos. Na carta, ele diz: "Não foi visto pelo Ministério Público minha versão acompanhada de minha ampla defesa pela apresentação do mau apuramento dos fatos, o direito ao contraditório e o indúbio pro réu." A DPU ela é uma chave de segurança. Ele falou para mim, é uma chave de segurança. Então ela vai fazer esse ofício, ela vai colocar com o nome da DPU. Colocando o nome da DPU, você pode ficar tranquilo. Agora, eu não posso te garantir se você vai ganhar esse processo ou não, mas acredito que você vai. O pedido de Bruno chegou à DPU graças a um acordo de cooperação técnica assinado em maio de 2020 entre DPU e o Superior Tribunal de Justiça, conforme aponta o Defensor Público-Geral Federal, Leonardo Magalhães. Como a DPU é a que atua nos tribunais superiores, né, e no STF, então surgiu a iniciativa de criarmos um fluxo para receber essas cartas, porque muitas dessas cartas elas se referem a processos de execução. Após receber a carta, a DPU avaliou a situação de Bruno e impetrou o pedido no STJ, solicitando, em abril de 2022, a absolvição do rapaz com base nos seguintes argumentos: reconhecimento ilegal do acusado, de acordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, diferença de características físicas, já que a única que batia com a descrição feita pela vítima era a vestimenta azul, e a altura do assaltante. Além disso, o objeto do roubo, no caso o celular, e o canivete que teria sido usado no crime, não estavam em posse de Bruno. Nós temos hoje um entendimento do STJ de que o reconhecimento fotográfico por si só não é fundamento para uma condenação, não demonstra autoria, não é prova cabal de autoria nessas condenações. Mas há casos, esse é um entendimento fixado há pouco, e há casos que eventualmente essas pessoas passaram por um mero reconhecimento fotográfico. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o reconhecimento equivocado de pessoas é uma das principais causas de erro judiciário. Por isso, em 2021, o CNJ criou um grupo de trabalho para discutir formas de evitar a condenação de pessoas inocentes. E em 2022, aprovou uma resolução estabelecendo uma série de regras para evitar casos como o de Bruno. Além disso, um estudo feito pelo Superior Tribunal de Justiça em 2023 identificou 377 casos de pessoas que foram inocentadas ou tiveram a pena reduzida. A liberdade do rapaz chegou dia 13 de dezembro de 2023, quando a Corte Superior deu razão às argumentações da DPU e absolveu Bruno. Durante o período que permaneceu preso, Bruno passou por problemas pessoais e hoje, aos 32 anos, mora com a mãe em Várzea Paulista. O caso de Bruno ilustra a atuação da DPU na reanálise de processos de pessoas que enviaram cartas pedindo revisão dos casos. Em 2024, a DPU recebeu mais de 10 mil cartas como a de Bruno. Apenas no segundo semestre do ano passado, a Defensoria conseguiu que 53 casos fossem revistos, com redução de pena, mudança de regime e até absolvição.
O objetivo é ampliar essa atuação, conforme relata o defensor público federal. Nosso objetivo agora é ampliar, para que mais pessoas tenham acesso dentro do programa Cartas para a Cidadania. Uma consumidora do Distrito Federal vai receber R$3 mil por danos morais depois de comprar ovos de Páscoa com larvas e casulos. Ela e a filha chegaram a consumir os produtos que estavam dentro do prazo de validade e lacrados na hora da compra. A loja franqueada e a fabricante do produto foram condenadas e devem pagar o valor do chocolate, além dos danos morais e materiais. A decisão da Terceira Vara Civil de Ceilândia. A consumidora fez vídeos dos ovos de Páscoa e usou como provas. Para a Justiça, o produto foi colocado no mercado com defeito. Ainda cabe recurso. Em Mato Grosso, a equipe da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, da Corregedoria Geral do Estado e voluntários fizeram a entrega dos ovos de chocolate e caixas de bombons para crianças e adolescentes acolhidos em casas lares de Cuiabá e Várzea Grande. Reportagem de Fernanda Fernandes. O dia hoje aqui foi literalmente doce e mais feliz para essas crianças e adolescentes acolhidos em casas lares de Cuiabá e Várzea Grande. As crianças ficam na expectativa de receber a visita, de ter o colinho de Páscoa, de ter o ovo, de ter o afeto. Então, acho que a grande importância, a maior que a gente tem fazendo esse gesto é demonstrando o afeto e o respeito, o carinho que a gente, como poder instituído, tem por eles, As casas têm todo o conforto, não falta nada, o município repassa valor suficiente para a manutenção, Mas elas também têm direito, a um lazer, a ter um momento de alegria. A ação, já tradicional em comemoração à Páscoa, divertiu a criançada de uma forma muito gostosa, deixando também o sentimento de gratidão em quem pôde ajudar. É muito importante até para resgatar essa vida que às vezes está perdida em um sofrimento, que a gente não imagina desde criança. Então é muito importante e a gente se sente gratificado de poder participar de momentos assim. A ideia é trazer um pouquinho da realidade de uma vida comum para essas crianças que estão acolhidas, que estão sem seus pais, sem sua família, para que eles também possam vivenciar a Páscoa. Esse momento de confraternização é justamente para que as crianças se sintam abraçadas, acolhidas, pertencentes a um grupo nesse momento de confraternização que é a Páscoa, Trazer algum carinho, um pouco de amor para essas crianças aí é importante e faz parte também da parte social do Tribunal de Justiça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, um ótimo fim de semana, uma boa Páscoa para você.